esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos e irmãs, que o Senhor lhes dê a sua paz. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. É a paz que Ele vai anunciar. Nós fomos convidados a tomar essa atitude diante da palavra de Deus, com o nosso salmo aí cantado pela nossa salmista, muito bem, no versículo 9, que é o começo desse texto do Salmo 84, 85, que nós escutamos neste dia próprio como resposta. E a palavra de Deus nos coloca, nós já escutamos o comentário inicial, diante, podemos dizer assim, de 2 pontos decisivamente importantes da nossa fé, da nossa vida em Cristo, ou da nossa vida cristã. Que foi, nós já escutamos, já disse no comentário, o chamado e o envio. Eu escutei há pouco tempo de um padre italiano, via online, mas ele já veio no Brasil diversas vezes, então falava um portunhano. Então, dizendo que se na nossa pastoral, e toda e qualquer pastoral, quer dizer, qualquer serviço em favor do reino, se ele não nos desperta para a vocação, para nos sentirmos eternamente amados e com isso chamados, disse, não é verdadeira pastoral. Ele expressava isso. E na verdade é assim. E aí nós escutamos, meus caros, diria assim, com a apresentação do mistério de Cristo,
na segunda leitura. Vou começar com que me parece assim que o que o apóstolo nos diz no início desta carta, estamos no capítulo 1, o texto que nós escutamos é do versículo 3 a 10, era para ir ao mais longo, vai até o 14, mas já escutamos esse mais curto. Isso é para deixar o padre falar mais tempo, né? Então assim eu vou ficar mais tranquilo, diminuir o texto bíblico. Se o texto bíblico é menos importante do que a fala do padre, não tem sentido, né? A fala do padre não pode se sobrepor, na verdade é propor para a vida aquilo que está. Mas no versículo 4 nós escutamos: antes da fundação, antes de pensar em criar todas as coisas, Deus nos escolheu em Cristo, o Pai nos escolheu em Cristo, para sermos diante dos seus olhos, santos, irrepreensíveis no amor. Já citei hoje de manhã, se tem gente aqui, que eu sei que tem, que estava aqui de manhã, mas vai escutar de novo. A Familiares Consórcio é a carta ou exortação apostólica do Papa São João Paulo II, como resultado do sínodo sobre a família, acho que, se eu não me engano, nos anos de 83. Tem muita gente que não existia nesse tempo ainda. Ele vai dizer que esta é a vocação originária, fundamental, é a vocação ao amor. E aqui o texto vai dizer que Deus, antes de criar o mundo, nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, ou diante dos seus olhos, no amor. Mas completa dizendo que em Cristo ele nos predestinou a sermos adotados como filhos nele. Então, gente, é deste ponto que deve partir todo o empenho de viver a vocação que cada um receber. Se não vivermos, aliás, na carta aos Coríntios, chamado Hino da Caridade, no capítulo 13 desta carta, ele vai dizer que se nós não amamos tudo o que nós fazemos, não tem valor diante de Deus. Na verdade, não tem valor. Porque se não tem valor diante de Deus, não vale muita coisa não. Não vale nada. E aí nós escutamos, e esse é o primeiro chamado de Deus, mas também, e decorrente deste chamado, para a comunhão com Ele, para, reconhecido no seu amor, também amar, uma vez que fomos criados à sua imagem e semelhança, ou a missão, que uma das características é o profetismo, quer dizer, falar em nome de Deus, falar com atitude, falar com a vida, mas também com a palavra oportuna. E neste sentido nós escutamos a primeira leitura do profeta Amós, no capítulo 7, 12 a 15, onde o profeta vai defender a sua profecia, não como algo que pertence, que ele escolheu, que
brotou da sua cabeça, mas como enviado, chamado e enviado por Deus. No final ele vai dizer, foi Deus que me tirou lá do meu serviço, cultivador de sicômoro, cuidador pastor de ovelhas, ou de gado, aqui está dito, né? Mas possivelmente esse gado é mais ovelha mesmo. E mandou que ele profetizasse. Aí, porque nós ouvimos, queriam fazê-lo calar na sua profecia. Amazias, que era sacerdote lá do rei, e certamente para apoiar até as falcatruas, os desvios desse rei, porque na Bíblia vai dizer que este rei, Acasque, foi um dos piores que foi de Israel, não é Acas não, é Jeroboão. Então, e depois também, conjuntamente com esse envio do profeta a profetizar, a falar em nome de Deus, nós escutamos o envio dos 12 apóstolos por Jesus, 2 a 2, para anunciar a proximidade de Deus e acolhê-lo com uma conversão, com a busca de conformidade com este reino que nós escutamos, aliás, pedimos na nossa oração inicial. Vocês prestaram atenção, né? Eu fiz questão de acentuar isso na fala, quando rezar, porque na verdade não é Deus que precisa escutar, que Ele já sabe o que nós precisamos, é nós que deveríamos nos dispor até com a palavra de Deus, e essa oração brota justamente dentro desse contexto da palavra, e aí Deus nos desse a graça de que, professando a fé, nós rejeitássemos o que não convinha aos cristãos e abraçar quer dizer assumir, viver, não apenas como um rito, ou fazer como uma mera obrigação que a gente quer se desincumbir, mas como algo que sabemos que é importante para a própria vida, que nós abracemos tudo que é digno desse nome. E o abraçar nesse sentido, de modo especial, consiste em busca de viver a caridade, o amor, como vocação fundamental no exercício da nossa vocação, em qualquer circunstância, a ponto de manifestar o amor de Deus através do nosso amor humano, porque Jesus veio ao mundo, e nós dissemos, inclusive aqui vai dizer no texto da carta aos Efésios, que nele fomos perdoados, fomos santificados, fomos enriquecidos com toda, no começo da leitura vai dizer, sorte de bênçãos no Espírito, porque Ele nos concedeu, mediante a sua obra salvadora, o seu próprio Espírito filial, partilhou a nossa vida, mas para partilhar a sua realidade de vida filial com o Pai. Como o texto vai dizer, nos predestinou, mas ele vai dizer que no Espírito ele nos enriquece com toda sorte de bênçãos. Então o convite é para reconhecer o amor de Deus e para também
amar como Deus nos ama. Eu li a homilia do Dom Henrique, falecido lá no começo, lá do Nordeste. Ele dizia assim, que era justamente esta profecia que nos leva justamente a assumir a vida de tal forma que nós também a manifestemos com a própria jeito de ser, de viver. Por exemplo, daí vai direcionar para a família. Aqui no nossa prece está direcionado para a catequese, que é a transmissão não de uma ideologia, é a apresentação de uma pessoa, do mestre a ser escutado e seguido, que é Jesus, como Paulo nos apresenta aqui neste texto da nossa carta. Então, meus caros, estamos aqui porque nós queremos acolher essa palavra de Deus e também comunicá-lo. Os apóstolos foram enviados com o mesmo poder de Jesus, para manifestar o poder divino que na sua vida ele realizou, manifestou, como nós ouvimos nos textos dos domingos anteriores. Jesus que acalma o mar, Jesus que manda nos ventos, Jesus que cura os doentes, Jesus que liberta do demônio, liberta do mal, afinal, libertar. Este anúncio com o convite à conversão é justamente para que todos sejam enriquecidos com uma vida livre como filho, para servir ao Senhor com toda alegria e liberdade, de dentro para fora, não como uma obrigação, mas como um dom que nos leva à plenitude da nossa própria existência. Que o bom Deus, a Mãe Maria, Santa Luzia, que para anunciar com a vida, preferiu perder os seus olhos, preferiu perder a sua vida, antes de deixar-se levar por aquilo que era indigno da sua vida cristã, abraçando, segurando com todo o seu ser a realidade do dom da salvação, como a coisa mais principal da sua vida, que nós possamos imitá-la. Amém.